Os resultados recentes do Flamengo têm provocado discussões cada vez maiores. Esse foi exatamente o tema de uma transmissão ao vivo do UOL, quando Walter Casagrande trouxe uma análise que rapidamente repercutiu no cenário esportivo. Perguntado se Flamengo e Palmeiras estariam criando uma espécie de La Liga brasileira comparável ao domínio de Real Madrid e Barcelona, o ex-jogador foi além e sugeriu o rubro-negro pode estar se transformando em uma versão nacional do Bayern de Munique. A analogia não soa absurda. O Bayern venceu 12 das últimas 13 edições da Bundesliga, estabelecendo uma supremacia quase inquestionável. O que está em jogo não é apenas levantar taças, mas construir uma hegemonia de longo prazo que atravessa gerações e mantém adversários sempre um passo atrás. Na visão de Casagrande, a estrutura do Flamengo, os investimentos consistentes e a qualidade do elenco apontam para esse mesmo caminho, um clube que pode em 10 campeonatos vencer a maioria deles. Pode ser que vire uma bayernização, o Flamengo se distanciar e virar o Bayern de Munique do Brasileirão, disse o comentarista. E os indícios estão claros. Hoje o Flamengo não conta apenas com grandes nomes, mas com um plantel profundo capaz de oferecer duas opções de alto nível em quase todas as posições. No meio-campo, Arrascaeta, Saúl, Jorginho e Pulgar oferecem alternativas variadas. Pelos lados, Samuel Lino, Bruno Henrique Cebolinha e Gonzalo Plata garantem velocidade e desequilíbrio. No ataque, Pedro segue como referência, mas já começa a sentir a pressão de jovens que querem conquistar espaço. É um cenário que nenhum outro clube no país consegue reproduzir. Enquanto os rivais se esforçam para montar elencos competitivos, o Flamengo tem luxo suficiente para escalar um time alternativo que ainda assim brigaria na parte de cima da tabela. É claro que o Palmeiras aparece como contraponto. Desde que Abel Ferreira assumiu o Verdão, se consolidou como protagonista no cenário nacional e internacional. É um clube organizado com recursos e estrutura sólida e um estilo de jogo bem definido. No entanto, até o próprio Casagrande reconheceu em quantidade e qualidade de opções, o Flamengo parece estar um passo à frente. O Palmeiras vai continuar brigando, mas vejo o Flamengo montando um grupo muito superior ao dos outros clubes, avaliou. A ideia de uma bayernização do Flamengo mexe com a imaginação do torcedor. Pensar em um time capaz de dominar o Brasileirão por anos, empilhando títulos e deixando os concorrentes para trás não parece tão distante. Seria mais do que colecionar troféus, seria estabelecer uma hegemonia tão forte que o rubro-negro se tornaria referência incontestável, tal como o Bayern na Alemanha ou a Juventus na Itália durante quase uma década. O impacto seria gigantesco. Em todos os aspectos esportivamente, fixando o padrão de excelência financeiramente, ampliando receitas e atraindo mais patrocinadores, e culturalmente consolidando a imagem do Flamengo como sinônimo de grandeza no futebol brasileiro. A goleada por 8-0 sobre o Vitória no Maracanã é um exemplo do que esse time é capaz de produzir. E mais não foi um caso isolado. É um reflexo do abismo que pode se abrir entre o Flamengo e os outros clubes, caso esse modelo seja mantido. Felipe Luiz tem conseguido equilibrar reforços de renome vindos da Europa com atletas da base, mantendo todos em rotação e sem queda de intensidade. É um elenco montado não apenas para ganhar títulos, mas para escrever história. O grande desafio, no entanto, é transformar esse potencial em realidade contínua. Assim como o Bayern construiu sua hegemonia com consistência ano após ano, o Flamengo precisará manter disciplina boa, gestão e foco competitivo para transformar investimento em taças. Mas olhando para o que já foi feito e para a força atual do elenco, talvez Casagrande esteja certo, podemos estar diante do começo de uma nova era. Uma era em que o Flamengo não só participa, mas dita o ritmo. Uma era em que hegemonia deixa de ser apenas palavra e passa a vestir vermelho e preto. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive um momento em que não se discute apenas vitórias, mas sim hegemonia.
O tricampeonato da Libertadores conquistado em 1981, 2019 e 2022 já colocou o clube entre os maiores da América. Mas o cenário de 2025 indica que o rubro-negro pode ir ainda mais longe e não apenas repetir façanhas, mas escrever um domínio sem precedentes no continente? Não à toa, Felipe Melo, ex-jogador e hoje comentarista, foi enfático: se ninguém encontrar soluções para frear o time da Gávea, é questão de tempo, até que o Flamengo acumule nada menos que 8 títulos de Libertadores. A declaração pode soar ousada, mas reflete a realidade de um clube que em pouco mais de uma década se reinventou fora e dentro de campo. A transformação na estrutura, o poderio financeiro alcançado com patrocínios e premiações e a mentalidade vencedora que se consolidou desde 2019 colocaram o Flamengo em um patamar diferente dos demais. Hoje, falar em Flamengo não é apenas falar em um time competitivo, é falar em um projeto que une resultados esportivos e impacto global, algo que poucos clubes da América Latina conseguiram na história. Felipe Melo não deixou dúvidas em sua análise. Para ele, o Flamengo é neste momento o melhor time do continente. E o alerta não foi apenas para o torcedor, mas também para os rivais. Se os outros times não se reforçarem e não entenderem como jogar contra o Flamengo vai ficar ganhando títulos por muito tempo, daqui a pouco vai ter 8 Libertadores, disparou. A fala reflete um temor real. A disparidade entre o elenco rubro-negro e os demais concorrentes cresce a cada temporada e a diferença de recursos financeiros faz com que a tendência seja de que o Flamengo siga sempre no topo. E os números de 2025 dão força a essa visão. A equipe já levantou 2 taças à Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. No Brasileirão, lidera com autoridade, somando 46 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, rival direto nos últimos anos. Na Libertadores, já deixou para trás o Internacional nas oitavas de final e agora se prepara para encarar o Estudiantes da Argentina nas quartas de final. O primeiro jogo será no Maracanã, dia 18 de setembro, e a volta acontece no dia 25 em La Plata. O roteiro é de time protagonista, sempre brigando em todas as frentes, sempre na condição de favorito. A declaração do diretor José Botto e do técnico Felipe Luiz no início da temporada reforça a linha de pensamento do clube. A prioridade é sim o Campeonato Brasileiro título que o Flamengo deseja consolidar como rotina. Mas isso não significa abrir mão do sonho continental. Pelo contrário, ser o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores virou obsessão. E pela qualidade do elenco, a conquista não parece fora de alcance. Nesse contexto, a rivalidade com o Palmeiras se mantém como um dos grandes motores do futebol nacional. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Verdão virou protagonista, conquistando 2 Libertadores e consolidando-se como adversário à altura. Não por acaso, Felipe Melo acredita que a decisão da América pode mais uma vez colocar rubro-negros e alviverdes frente a frente? Foi assim em 2021, quando o título ficou com os paulistas após a prorrogação. E pode muito bem se repetir em 2025, numa reedição que já causa ansiedade entre torcedores e mídia. Mas mesmo diante desse equilíbrio pontual, há quem veja o Flamengo em um patamar superior. O elenco atual é não apenas talentoso, mas profundo. Felipe Luiz tem à disposição nomes como Arrascaeta, Pedro Saul, Samuel, Lino, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Cebolinha. São jogadores capazes de decidir sozinhos, mas que juntos oferecem alternativas táticas praticamente infinitas. Em algumas posições, o treinador conta com 2 ou até 3 opções de altíssimo nível, algo que nenhum outro time brasileiro consegue oferecer. Isso torna o Flamengo não só competitivo, mas quase imparável em maratonas de jogos. E em competições longas. Além da bola rolando, existe também um impacto fora de campo. O Flamengo de hoje é um produto global? O marketing, os patrocínios milionários e a presença cada vez maior em diferentes mercados ampliam o alcance da marca rubro-negra.
Contratações de peso, títulos em sequência e a atmosfera única do Maracanã projetam o clube para fora das fronteiras nacionais. E a chegada de craques internacionais como Saúl e Samuel Lino, somada à manutenção de ídolos como Arrascaeta e Pedro, reforça essa imagem de potência global. É nesse ponto que a projeção de Felipe Melo ganha ainda mais sentido. Pensar em 8 Libertadores pode parecer exagero em um primeiro momento, mas quando se observa a estrutura, a qualidade do elenco e a força da torcida, a ideia deixa de ser apenas sonho e passa a ser possibilidade concreta. O Flamengo já mostrou que sabe chegar, que sabe ganhar e que sabe se reinventar. O desafio agora é manter a consistência, transformar o favoritismo em conquistas e consolidar de uma vez por todas a hegemonia continental. Para os rivais, o recado está dado: se não houver resposta à altura, se não houver investimento e planejamento, o Flamengo continuará empilhando troféus. A história já mostrou que o Clube da Gávea não se contenta com pouco. E se depender da ambição atual, o horizonte não é apenas de mais títulos, mas de uma supremacia que pode marcar época no futebol sul-americano. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo de 2019 permanece vivo na memória da torcida como um verdadeiro marco do futebol brasileiro. Sob a batuta de Jorge Jesus, aquela equipe não se limitou a vencer ela, encantou, atropelou rivais e redefiniu o jeito de se enxergar o jogo no país. Em uma mesma temporada, conquistou Brasileirão e Libertadores, acumulou viradas épicas, atuações memoráveis e construiu uma aura de superioridade que deixava qualquer adversário apreensivo antes mesmo de entrar em campo. Era um time que exalava confiança e transformava atletas como Gabigol, Bruno Henrique Arrascaeta e Gerson em símbolos de intensidade, espetáculo e eficiência. Cada partida trazia consigo uma sensação quase inevitável: o Flamengo venceria, e venceria jogando bonito. Agora, em 2025, o cenário mudou, mas a ambição continua a mesma. O clube mantém sua força financeira, estrutura de ponta e capacidade de investir pesado no mercado. Reforços como Saúl Samuel, Lino Emerson Royal e Gonzalo Plata se juntaram a nomes consagrados como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. É um plantel de peso recheado de estrelas que colocaria inveja em qualquer outro time do continente. Mas junto com o brilho surgem as inevitáveis dúvidas: por que a equipe oscila tanto? O que falta para transformar todo esse poder em uma hegemonia comparável à de 6 anos atrás? Analistas destacam que a diferença não está apenas nos nomes, mas na química e na mentalidade coletiva. O time de 2019 era coeso, parecia conectado por uma linha invisível que fazia tudo funcionar. O trabalho de Jorge Jesus potencializou cada jogador que rendia acima do esperado, dentro de um sistema que parecia perfeito. Em 2025, mesmo com tanto talento reunido, as críticas recaem sobre a falta de regularidade, as escolhas táticas contestadas e a dificuldade em transformar elenco milionário em desempenho consistente. Isso não significa que o Flamengo atual não brilhe. Pelo contrário, quando tudo se encaixa, o time mostra força suficiente para vencer qualquer adversário, seja no Brasil ou fora dele. Felipe Luiz, à frente da equipe, aposta em um modelo de rotação que mantém o grupo ativo em várias competições. E craques como Pedro e Arrascaeta seguem sendo decisivos em momentos-chave. Ainda assim, a comparação com 2019 é implacável. Aquele Flamengo jogava cada partida como se estivesse escrevendo história. E no fim, escreveu mesmo. Nos números, a disparidade é evidente. O Flamengo de 2019 conseguiu a façanha rara de conquistar Brasileirão e Libertadores na mesma temporada, algo que virou referência e parâmetro para as gerações seguintes. Já os elencos posteriores, mesmo fortes, não alcançaram o mesmo nível de supremacia. A regularidade do passado ainda é a régua que mede o presente, e o desafio é atingi-la novamente. O recado é claro:
Não basta ter craques, é preciso transformar investimento em títulos. O torcedor rubro-negro não se satisfaz apenas com nomes de peso no papel, ele quer a sensação de hegemonia, aquela certeza de que o Flamengo está sempre um passo à frente dos demais. Em 2025, o time tem estrutura, tem elenco, tem torcida e tem dinheiro. O que falta é provar dentro de campo que pode ser tão ou até mais dominante do que aquele esquadrão de Jorge Jesus. A história já mostrou que é possível. A dúvida que fica é: será que essa geração conseguirá escrever a sua própria versão de grandeza? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A trajetória de Paulo Dybala em 2025 tem sido marcada por contrastes. O craque argentino, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, precisou superar um dos maiores obstáculos da carreira, a cirurgia no tendão da coxa, que o afastou dos gramados, em março. Foram semanas de recuperação silenciosa, cercadas de apreensão por parte da torcida da Roma, mas também de dedicação nos bastidores. Contra previsões pessimistas, o camisa 21 voltou a atuar ainda no início da nova temporada europeia, primeiro em amistosos e depois recebendo minutos controlados em jogos oficiais. O brilho técnico e a capacidade de decidir permanecem presentes, mantendo seu nome constantemente citado no mercado internacional. E é justamente nesse momento que surge um rumor capaz de mexer com o imaginário da torcida brasileira de Dybala no Flamengo. O clube carioca vive um período de estrutura consolidada, recheado de conquistas e respaldado por um elenco que se aproxima do padrão europeu em termos de qualidade. Para muitos, imaginar o argentino com o manto rubro-negro já basta para acelerar o coração. E nos bastidores garantem essa hipótese, não é apenas sonho de arquibancada. Conversas existem e o novo patrocinador master do Flamengo teria influência direta nessas tratativas. O aporte financeiro atual abre caminho para ousadias que há poucos anos soariam impensáveis. Mas onde Dybala se encaixaria em um elenco tão estrelado? A pergunta é inevitável. Felipe Luiz tem à disposição jogadores de peso como Saúl Samuel Lino Arrascaeta, Pedro Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. É um grupo que mistura juventude e experiência técnica e velocidade, e já por si só oferece inúmeras combinações. A grande virtude do treinador tem sido justamente o rodízio, mantendo intensidade alta mesmo quando mexe na escalação. Nesse cenário, Dybala poderia ser uma peça-chave, atuar centralizado, como criador, cair pela direita, trazendo perigo com sua canhota, ou até assumir o papel de falso 9 em situações específicas. Sua versatilidade seria um tesouro em um elenco tão competitivo. O impacto, no entanto, iria além das 4 linhas. Para a torcida seria um recado de grandeza a confirmação de que o Flamengo pode buscar na Europa nomes consagrados do futebol mundial. Para o vestiário significaria um salto na competitividade interna, já que treinos e jogos passariam a ter ainda mais disputa por espaço. Imagine a cena: Arrascaeta, Dybala, Samuel Lino, Cebolinha e Bruno Henrique brigando por posições de ataque, com Pedro como referência na área. Uma abundância de talento que daria ao treinador uma variedade tática sem precedentes no futebol brasileiro. E existe também a dimensão estratégica. O Flamengo hoje não se limita a ser um clube vencedor, é um projeto global. A chegada de Dybala representaria não apenas reforço técnico, mas também uma jogada de marketing de impacto imediato. O novo patrocinador master sabe disso e entende que um nome como o do argentino elevaria o clube a outro patamar de visibilidade. Projetando a marca Flamengo para mercados internacionais, mais do que custo seria investimento, o nome Dybala associado ao rubro-negro teria repercussão mundial, com retorno em engajamento mídia e negócios. É claro que não se trata de uma negociação simples. O salário elevado, a adaptação ao futebol brasileiro e as questões contratuais ainda em aberto na Europa são barreiras reais. Porém, quando se fala em Flamengo, as fronteiras entre sonho e realidade nunca foram tão frágeis.
A história recente mostra que nada parece impossível quando há planejamento, recursos e ambição. A chegada de Filipe Luís como treinador a permanência de craques como Arrascaeta e Pedro e as contratações de nomes de peso como Saúl e Samuel Lino comprovam que o Flamengo atua em uma prateleira distinta do restante do futebol nacional. Nesse contexto, pensar em Paulo Dybala no Maracanã não soa tão improvável quanto poderia parecer. Difícil sim, impossível não. Afinal, no Flamengo, a linha entre fantasia e concretização está sempre a apenas uma boa negociação de distância. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora o assunto é Abel Ferreira, que deu declarações sobre o Flamengo. O feito da base do Flamengo contra o Barcelona na final do Intercontinental reabriu uma discussão importante no futebol brasileiro, o espaço que os garotos da base têm ou não no elenco principal. Afinal, se conseguem vencer clubes de peso internacional em uma final mundial, por que tantos ainda encontram barreiras para se firmar entre os profissionais? A pergunta ganhou ainda mais força depois de declarações do técnico Abel Ferreira. Ao ser questionado sobre o título do Flamengo, o treinador do Palmeiras, em tom irônico, provocou: "Vocês viram uma equipe bicampeã mundial sub-20? Quantos jogadores apostam?" Abel destacou que no Palmeiras a filosofia é diferente. O clube paulista costuma dar minutagem, preparar e no momento certo vender seus principais talentos. Hendrick Estevão e Vitor Reis são exemplos claros dessa política. Para ele, a formação exige tempo, paciência e maturação, mas precisa também ser encarada como parte fundamental do processo do clube. O recado implícito foi direto, enquanto o Verdão transforma suas joias em ativos esportivos e financeiros, o Flamengo parece ter mais dificuldade em integrar seus jovens em meio a um elenco recheado de contratações de peso. E esse dilema rubro-negro é evidente. Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo construiu um grupo estrelado com nomes como Saúl Samuel, Lino, Emerson, Royal, Jorginho e Gonzalo Plata, além de manter ídolos como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Naturalmente, com tantos jogadores renomados, o espaço para a garotada se torna reduzido. Ainda assim, Filipe tem dado sinais de que enxerga valor na base. Everton Araújo e Wallace Young são exemplos de jovens que vêm recebendo oportunidades em momentos estratégicos, mostrando que há sim espaço para essa transição. A ironia de Abel Ferreira escancara duas visões distintas. De um lado, o Palmeiras aposta, amadurece e negocia. Do outro, o Flamengo segue na busca por um equilíbrio entre o estrelato de suas contratações e a valorização da formação caseira. A vitória contra o Barcelona, no entanto, mostrou que os talentos rubro-negros são capazes de competir com os melhores do mundo em sua faixa etária. E em um calendário pesado que envolve Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e competições internacionais, aproveitar a base pode ser mais do que uma escolha cultural, é também uma estratégia inteligente para manter o elenco forte e competitivo. Em todas as frentes, a torcida já entendeu a mensagem e deve cobrar cada vez mais. Se a base foi capaz de vencer o Barcelona no Maracanã, por que não acreditar que esses jovens possam também decidir jogos grandes contra rivais nacionais? O título foi uma festa inesquecível, mas também um lembrete de que o futuro do Flamengo está no próprio ninho do urubu. Agora a missão de Filipe Luís é encontrar o ponto de equilíbrio entre os craques que chegam de fora e os talentos que brotam dentro de casa. Essa combinação pode ser a chave para que o Flamengo continue acumulando troféus sem perder a essência que o consagrou à tradição de revelar grandes jogadores para o mundo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.